larissavivo.com.br. E você também pode assistir pelo seu celular baixando nosso aplicativo. Acesse agora a Google Play ou Apple Store e baixe o aplicativo Nossa TV ao Vivo. Nossa TV, pra você. Boa noite, bom dia. Boa tarde para você que está nos assistindo ao vivo. Bom dia e boa noite para você que vai nos assistir e nos encontrar através da nossa TV, também na TCM, na BrisaNet, na Telecab e também no YouTube de Larissa Rosado, o Larissa Rosado RN, que não está aqui hoje por compromissos já pré-agendados, mas hoje a nossa conversa é com duas maravilhosas, gatíssimas, inteligentes, super bacanas, super profissionais. Renata Ribeiro, advogada. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu acho tudo, mas bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite. E Caridia Moura. Olá, boa tarde, boa tarde. Empreendedoras, as duas, tá? Então é bom dia, boa tarde, boa noite. E vamos começar nosso bate-papo hoje, meninas. Quando a gente conversou e eu convidei vocês, era para falar sobre empreendedorismo nas profissões, mas a gente vai conversar sobre vários assuntos. Ótimo, né? Perfeito. E eu nem gosto de falar. Eita. Né? Sou suspeita para falar, que eu falo bem pouquinho. Para iniciar, é o seguinte, uma vez eu fui convidada para ser entrevistada por Tânia, a colombiana. Não sei se vocês já viram, ela apresenta o programa aqui. E aí ela me perguntou quem é você. E eu não sei se vocês são como eu, mas quando perguntam quem é você, a nossa tendência é falar sobre a nossa profissão. A gente é tão acostumada a só trabalhar, que a gente, porque eu sou jornalista, porque eu faço isso. Aí ela disse, não, eu quero saber quem é você para além do trabalho. Aí eu... Ainda bem que minha terapeuta tinha... Ainda bem que a minha terapeuta já tinha me instigado a pensar isso, sabe? Aí eu soube o que falar. Mas aí eu quero saber de vocês duas. Quem são Renata e Caridia, para além do trabalho? Porque a gente vai falar do trabalho de vocês. E aí, Renata? Então, vamos lá. Eu vou começar... dizendo de onde eu vim, né? E eu tenho muito orgulho de falar das minhas raízes. Eu sou patuense, né? Muita gente acha que eu sou de Mossoró. Eu digo, não, gente. Eu estou em Mossoró já há 20 anos, mas eu sou patuense, lá da Serra do Lima. Sim. Né? Então, orgulhosamente, sou filha de pedagoga e de um matemático. E desde sempre fui fascinada por esse mundo acadêmico. Por um tempo pensei em fazer odonto e depois fui refletindo, enfim, me encontrei na profissão que eu sonhei um dia para mim. E aí, não achando pouco, né, eu vim para o empreendedorismo, que também sempre foi uma das minhas grandes paixões. E é desafiador. E é desafiadora. E assim, Joyce, é tão interessante que toda vida que eu pensava em empreender, eu não pensava no mundo acadêmico. Eu toda a vida A gente sempre vamos vender alguma coisa. Pronto, pensei no mundo da moda, que é algo que eu gosto muito. Sim. Quem me conhece mais de perto sabe. Eu conheço, eu vejo. Muito apaixonada. E aí, só que assim, Deus foi trabalhando e foi dizendo, não vai ser agora, porque não era o ramo Sim. certo. E aí, quando foi no final do ano passado, eu tive esse estalo. Eu disse, já sei. Eu vou deixar de ficar com essa minha inquietude e vou tirar a minha ideia da caixinha. E nem vai ser de moda, nem vai ser de joias, nem semi-joias. Vai ser no mundo acadêmico. E aí, me encontrei mais ainda. Tenho um filho lindo de 12 Olha anos, aí. um super inteligente. Eu costumo dizer que ele me assusta com tanta inteligência. Olha os olhos dele brilhando. O filho que está assistindo, Mas, viu? Ele é muito inteligente. Tem Assim, que puxar, né? um orgulho. Um orgulho de verdade. Tem uma família super sólida, grande, numerosa e super envolvida uns com os outros, né? Bom Somos demais. muito cheios de amor. E eu acredito que isso também é uma grande marca minha. Sim. Que eu vou espalhando um pouquinho onde eu passo. Eu estava dizendo aqui, Caridia, que as meninas, a Gabi, que está ali, falando que eu paguei metodologia científica em comunicação quando eu fiz e assisti as suas aulas porque eu adorava, porque foi com você que eu aprendi, né? Porque na minha comunicação não aprendi, não. Vamos a...
Abafo o caso. Abafa o caso. E aí, Renata, você, Gente, apresente-se. Aí você me pegou, né? The Masked Singer. Quem é você? Falar de mim, assim, deixando o trabalho de lado é bem complicado, né? Mas aí, pegando um gancho, né, com o que a colega falou, eu também tenho muito orgulho, né, de falar de onde eu vim, né? Falar quem na verdade, é responsável por Renata Ribeiro existir. Né? Eu sou filha de um polidor de carro, meu pai é autônomo, minha mãe é doceira. E eu cresci vendo meus pais trabalharem. Meu pai trabalha de domingo a domingo. Minha mãe tem toda uma dedicação, né, de produzir doces, de cuidar da casa, de cuidar de mim. Então, eu sempre tive dentro de casa um incentivo para estudar. Então, quando eu olho para a Renata, né, se eu colocar um espelho na minha frente hoje, para falar quem sou eu, né, tirando as minhas profissões, eu falo sempre, Renata é aquela que gosta de estudar. Eu sou extremamente curiosa. Eu gosto de aprender de tudo um pouco. Já percebi também. Desde trocar, assim, o pneu de um carro até trocar uma lâmpada, a entender por que faz desse jeito e não daquele. Então, eu cresci e eu sempre fui apaixonada por livros. Ler, leitura. Sou uma leitora compulsiva. Eu não consigo entrar numa biblioteca ou numa loja, numa livraria e dizer assim, eu não vou comprar um livro. Então, assim, Você tem metas, Renata? De ler? Porque eu coloquei minhas metas. Eu leio 2 livros por mês. Hoje eu estou me deixando levar porque eu estava bem centrada nisso. Eu estava lendo assim um livro quase toda semana. Só que e eu falo isso assim, não para mim sobressair, mas porque eu gosto tanto de ler e eu leio de tudo. Se você colocar aqui uma revista sobre carros, eu quero ler. Se você colocar um livro sobre geografia, que também é uma paixão minha, eu vou ler. Se você colocar livros de direito, eu vou ler. Eu gosto de aprender. E aí eu estava lendo, só que, claro, a gente vai crescendo, vai assumindo responsabilidades, e aí eu tive que dividir. Né? O tempo, ele é cruel nesse ponto. É verdade. Então, assim, eu sempre me dediquei ao estudo e também nunca me imaginei professora. Foi algo, assim, que eu digo, Deus, ele coloca as pessoas certas, no lugar certo, tudo tem um porquê. E hoje, se eu estou em sala de aula, né, Deus já tinha plantado aquela sementinha lá dentro do coração. Sim. Mas eu não entendia, vim entender agora. E é digníssimo, né? A profissão belíssima, gente, maravilhosa. É lindo, é nobre, assim. Eu digo que Deus, assim, eu digo sempre, Deus me entregou essa missão. Não só a advocacia, mas ensinar. E eu aprendo, todos os meus alunos, eles sabem isso de cor. Primeiro dia de aula, a primeira coisa que Renata diz, eu aprendo mais com vocês do que vocês comigo. Porque é constante, o aprendizado é constante. Os olhares diferentes, é muito interessante, cada né? história, Joyce, cada história que você vê, cada história de superação, sabe? De gente que está ali lutando, batalhando, que você olha para a pessoa, você não imagina. Sim, o por trás, a família que tem, né? Às vezes é a primeira pessoa da família a se formar e todo o orgulho da família, né? Os bastidores. Você é advogada, Caride é engenheira agrônoma. Vocês escolheram as profissões ou as profissões lhe escolheram? Eita! Na verdade, Joyce, eu também escolhi ir para a engenharia agronômica. Meu pai é técnico agrícola, e só que quando eu disse a ele que vou fazer agronomia, meu pai, minha filha, eu não me imagino uma fazenda. Eu olhei, quem disse que eu quero fazenda? Eu dizia, eu quero ensinar. E assim, no primeiro período eu já me apaixonei. Eu tive professores que eu costumo dizer que eles foram inspirações para mim. Foram memoráveis, de verdade. Era legal. Né? E aí eu dizia, eu vou ser igualzinha. Quando crescer, eu vou ser igualzinha a ele. As inspirações e, assim, que são tão necessárias, tão necessárias. E hoje eu tento trazer muito isso para a minha sala de aula. Né? Eu abro muitos olhos dele e às vezes eu digo assim, é quase que uma mãe para vocês. É um conselho como esse que a gente traz para uma sala de aula. A questão de ficar atento aos detalhes, a não perder as oportunidades, a entender o que acontece na entrelinha de uma sala de aula. Que eu costumo dizer para o meu aluno, que tão importante quanto ele cumprir o crédito disciplinar é ele se envolver nesse mundo paralelo. E tão importante. É ali onde ele cria laços, onde ele conhece novas pessoas, onde até mesmo ele já começa a se identificar com o que realmente ele quer de fato. Então, eu abro muito os olhos deles nesse sentido e eu acredito que é um trabalho muito louvável. Sim. Caride, pegando sua fala aí, a gente entrevistou semana passada, acho que, Cecília. E aí eu fiz uma pergunta a ela sobre a mudança da educação. Por quê? E isso foi você que me fez abrir os olhos lá, quando eu fui sua aluna. Quando eu fiz comunicação em 2000.
na Paraíba. Naquela época, os professores não incentivavam a questão do currículo Lattes, de fazer artigos, de tal. Quem não teve uma bagagem de uma família que tem educadores, que tem essa... Vá, minha filha, faça esse ensinamento. Eu fui solta lá e ninguém me ensinou nada. Então, eu não tive esse preparo de que eu tinha que participar de tudo. Sim. Né? E que com você, no primeiro dia de aula, você já disse assim, vamos construir o currículo Lattes. Eu digo, olha a diferença que hoje em dia, né? A mudança do ensinamento, do formato, da didática, de tudo. Pois é, e eu fico, quem já leu o livro esse mês, quantos livros leram, se inscreveu em que evento? Aí eles, professora, sim, gente, porque senão, se vocês disserem, vou fazer isso lá no meu último período, nos meus últimos períodos, olha aí o quanto de tempo que vocês já perderam. Que vocês deixaram de produzir, né? E tudo isso leva tempo. E quando você vai se acostumando com isso aí, eu costumo dizer para eles, sempre, até eu bato muito na tecla, que quando chegar lá no TCC, o TCC jamais vai ser um bicho de 7 cabeças como alguns pintam. Por quê? Porque ele é acostumado, ele tem aquilo como rotina, a leitura, a seleção de material, a escrita, a publicação, e aí muda tudo. Ele ali já sai bem formado. Né? Ele já sai com a visão outra de mundo. E para você ter uma ideia, no primeiro semestre eu fiz um artigo dela que até ia apresentar num congresso, só que começou a pandemia e tal, e era com relação à sua área. Era a comunicação a importância da comunicação não verbal no discurso jurídico. Inclusive, eu vou dar aula sobre isso, tá? Eu posso assistir, eu quero aprender. E aí você, Renata, você escolheu a advocacia, ou a advocacia ali fisgou? Com toda a licença, né, sendo modesta, claro, mas eu acho que a advocacia me escolheu. Quando eu entrei na faculdade de Direito, porque assim, o curso de Direito eu já sabia, eu cresci falando para os meus pais, para as tias da escola, que eu queria cursar Direito. E por muito tempo, quando eu entrei na faculdade em 2016, o pessoal tinha aquela visão, você entra no curso de Direito para prestar concurso. Uhum. E a advocacia era aquela coisa. Não, você tem alguém na sua família? Não. Vixe, vai ser difícil. Aí o pessoal fazia o quê? Saía pela tangente. E aí eu entrei na faculdade aberta. Se eu vou entrar aberta, e o que tiver que ser será. Porque eu quero aprender o direito. Até porque o direito é uma ciência. Então, eu queria me envolver com aquilo. E eu fui conhecendo. Nunca estagiei no escritório de advocacia. Mas hoje eu tenho meu próprio escritório. E aí, quando eu estava já terminando, né? Peguei a fase de OAB, TCC. Então, eu já estava, assim, com os nervos à flor da pele. E eu olhei para um lado, olhei para o outro e disse, agora? O que é que eu vou fazer? Só que... Não tenho quem indique. Eu não tenho quem indique, eu não tenho ali... É tanto que eu sou a primeira pessoa da minha família a me formar em Direito. Né? Então, eu parei e pensei, não, eu vou ter que seguir. E... a aprovação na OAB me permitiu abrir os olhos. Não, eu gosto de ser porta-voz. Eu sempre tive esse instinto de justiça. Sim. As pessoas, modéstia à parte, quando sofrem alguma injustiça, quando está acontecendo, Renata, aconteceu isso comigo. Eu fico com aquilo por dentro. Eu não sei estar diante de uma injustiça e me calar. A Renata já furou uma pergunta que eu ia fazer lá no final. Já tá dando spoiler. E aí, Joyce, pra mim, sinceramente, a advocacia me escolheu. E através da advocacia foi que eu consegui, né, seguir vários caminhos, conheci também a docência. Então, assim, eu sabia que eu queria cursar Direito, mas eu não sabia para onde eu iria. E pra mim, a advocacia, ela veio, assim, no momento certo. Caiu aí como a luva. É interessante você falar a história do concurso, porque eu conheço muita gente que estuda para fazer direito, aí quando começa a advogar e diz, quero mais não fazer concurso. E eu dou aula para pessoas que estão se preparando para concurso público. E é bem, assim, antagônico, porque algumas pessoas até dizem, Renata, você sofreu algum tipo de crítica, de preconceito quando você começou a dar aula? Só, no começo, sim. Por quê? Qual era a visão do aluno até, né? Muito jovem. O que é que ela está fazendo aqui? Né? Eu dou aula para carreiras policiais. Então, eu estou dando aula para pessoas que vão... polícia militar, civil, PRF. As pessoas olhavam e, ao mesmo tempo, também diziam assim, poxa, professora, como é que você vai dar aula para a gente passar num concurso se você não é concursada? Eu disse, olha, vamos separar as coisas. A minha mentoria é uma coisa. Aqui eu estou para passar conhecimento. Exatamente. Ponto. Quando eu mesma venci São papéis sociais. Aqui eu estou como professora. Não, aqui eu estou como professora.
Você quer estudar o quê? Direito constitucional? Vamos chamar aula de direito constitucional. Vamos estudar direito administrativo? Vamos estudar. Sem fazer distinção. Então, aqui eu sou professora, advogada eu sou ali, da porta para fora. Então, assim, o conhecimento, ele me permitiu, né, dar essa virada de chave. Eu queria fazer uma pergunta para as duas. Renata é uma advogada muito jovem, Caridia jovem. Quais são os maiores desafios? Porque vocês já têm um nome, assim, a gente percebe na cidade que não é grande, é pequena, mas a gente conhece Renata Ribeiro e conhece Caridia Moura. Quando se fala, as pessoas já, sei quem é. Agora, há pouco eu estava falando aqui das minhas entrevistadas e elas conheciam. Quais os maiores desafios, especialmente por ser mulher? Eita, como é que nós começamos? Por ordem cronológica, alfabética. Sério, pau ímpar. Né? Ser mulher é muito desafiador. Né? Nós vivemos em uma sociedade, e aqui eu não estou fazendo apologia a nenhum tipo de ideologia, respeito todas, tá? Mas ser mulher em uma sociedade que ainda preconiza um pouco, né, da mulher ficar no canto, coloca, né, essas profissões são mais masculinas. Ela fala perfeitamente disso, né? Então, é muito desafiador. Os maiores, quando eu comecei a advogar, os maiores nomes da advocacia, a maioria eram homens. Então, chega a gente e diz, você vai bater de frente com fulano? Bom. Oxi, por quê? Não, mas fulano já tem tantos anos. E é sempre uma ligação, né? Na maioria das vezes, na verdade, corrigindo. A homens. Então, você se inserir em um meio que já olha para a mulher e vê, não, essa profissão é de mulher, essa não é. Ah, esse jeito aqui é mais feminino, esse jeito é masculino. Então, a gente olha para uma sociedade que faz essa divisão, que tem essa dualidade. Sim. Então, você se inserir, você bater o pé e dizer, eu vou, você quebrar os tabus e dizer, não, eu vou meter a cara e eu vou em frente, é muito desafiador. Empreender, gente, nem se fala. Demais. Nem se fala. Quantos estudos e quantos novos aprendizados. Eu digo, meu Deus! E eu que pensava, tipo assim, que ia ser mais leve, mas não é. Não. São noites e noites de estudo, de leitura de cursos, muita coisa nova. Até porque eu, desde sempre, trabalhei no presencial, né? Eu tinha meu Instagram, que ainda era um Instagram fechado, só para você ter uma ideia. E aí, depois que eu abri a empresa, o aconselhamento das pessoas que eu fui fazendo o curso, abra, porque vão querer saber, sua primeira perguntinha, quem é Caridia Moura? Exato. Quem é Caridia Moura sem ser a profissional, sem ser a professora, sem ser a mentora? E aí, eu fiquei ainda muito reflexiva por alguns meses até. Aí, até que eu disse, não, Caridia Moura agora vai dizer quem é. Até porque eu sempre tive muito cuidado com o que eu postava. Sim. Né? Sempre tive um alinhamento. Não vai mostrar a sua vida real, mostro minha vida real. Mas, assim, eu acredito também que a forma como a gente se apresenta, né? Quando eu falo de currículo, eu digo isso. Gente, construam, porque ele chega antes do que nós. Sim, né? com certeza. Você só bate lá na porta para ser entrevistado se o seu currículo tiver sido bem analisado. Bem analisado. Ou seja, se a empresa tiver tido interesse por você. Assim somos nós. Qual é a imagem que eu quero de Caridia? Exato. Então, eu tenho que cuidar E é uma da minha marca, imagem. né? Você é uma marca, Renata. Você é a sua empresa. Justamente. E aí é isso. E aí a gente tem que ser mãe. A gente é mãe, mulher, filha, né? Esposa, professora, mentora. E tem hora que eu olho assim e disse... Peraí, Caridia, mas você... E ainda inventaram de ser empreendedoras. Você tem que se cuidar. E, assim, é um mundo louco. Mas, Joyce, de verdade, quanto mais eu estudo, quanto mais eu tô lendo sobre esse meio de empreendedorismo, esse meio remoto, que eu hoje tenho... Graças a Deus, eu já consegui chegar em vários estados. Tenho alunos de São Paulo, da Bahia, de Tocantins. E, assim, eu fico muito orgulhosa, porque Caridia não tem nenhum ano de empresa, né? Então, a Métodos é muito nova. A Métodos é uma bebê que ainda está engatinhando. Qual é o arroba da Métodos? @Métodos Científica. Pois é, bem interessante. E lá a gente trabalha toda essa trajetória. E aí eu tenho um pouquinho da sua história cruza com a minha. Eu também fiquei sempre muito limitada com a questão de concurso, né? Sempre fui uma aluna exemplar, modéstia à parte. Tanto que eu terminei, quando eu fazia mestrado, eu sempre estava ali, primeiro lugar. Doutorado, primeiro lugar, segundo lugar. E, assim, sempre estava ali entre as melhores colocações. E aí teve um entrave, que era a questão do concurso. E aí eu dizia assim, eu não quero me afastar da minha família. Lembra que eu falei deles lá no início?
Pronto, foi um ponto forte que me deixou aqui. E aí a pessoal dizia, até os meus professores, mas você é tão boa e vai ficar esperando concurso aqui. Eu disse, prefiro ficar esperando aqui e tentar outras possibilidades. E assim eu fui vendo nichos de mercado. Então, concurso aqui acontece de 10 em 10 anos, 15 em 15 anos, e enfim. Mas foi o preço que eu quis pagar para ficar perto dos meus. E aí eu disse, não, mas eu vou desenrolar. E aí o que foi que Caridia foi fazer? Curiosa também, muito curiosa. Eu disse, eu vou ver quais são os nichos de mercado. O que é que está precisando de professores bons? Eu fazia assim, bons. É lógico. Não é não? Mas é lógico. E aí eu vi que metodologia era um calo para os alunos, para a maioria dos alunos, seja em IES públicas ou privadas. Tanto que hoje eu palestro e transito por públicas e privadas, né? Falando de currículo, falando de trajetória acadêmica e falando de metodologia científica. A minha empresa é de metodologia, né? Envolve diretamente a metodologia científica. E aí eu acredito que fui muito assertiva na minha escolha. Eu disse assim, eu tenho que escolher agora algo que eu possa transitar. E é tanto que minha primeira experiência... Que você tem autoridade, né? Que eu tenho autoridade, justamente. Minha primeira experiência foi na UERN, lá na FACS, na Faculdade de Medicina, uma engenheira agrônoma, sendo professora de metodologia da pesquisa na Faculdade de Medicina. Então, assim, para mim, já disse assim, você tá indo no caminho certo. E pronto, de lá para cá, sempre fazendo bem meu trabalho e amando o que faço de verdade. Eu acredito que isso é importante demais, né? É isso que eu digo. Eu ia dizer agora, e eu acredito que isso é um diferencial. Então, você se encontrar naquilo que você faz é maravilhoso. Porque você está cansado, você está, às vezes, até quase que exausto. Mas você diz assim, não, eu vou descansar aqui um pouquinho e amanhã tem mais. Né? Por quê? Porque eu gosto daquilo, aquilo me faz bem. E eu acho que esse também é um grande coringa para os nossos estudantes e para as pessoas que muitas vezes estão indecisas. Primeiro passo é realmente ter ciência daquilo que quer. Né? Aonde eu estou e para onde eu quero ir. Né? Isso é muito caminho importante. A percorrer, né? Aí você vê. E pagar o preço, né? Porque assim, uma escolha. Cada escolha exige você uma renúncia. Uma então, renúncia. Quando você decide se dedicar a uma determinada área, você vai encontrar desafios. Sim. Né? Não só inerentes àquela área, mas também de uma forma mais geral. Então, é aquela coisa. Eu quero seguir esse caminho, eu quero chegar ali, então eu vou pagar o preço. O preço, muitas vezes, é ver seus amigos indo para uma festa e você tá ali estudando, você tentar fazer algo e ter que abdicar, né? Então, assim, são vários, mas é aquela coisa, se você tem uma meta, se você tem um objetivo, foca nele e vai. Você falou, a Caridia falou sobre a questão do empreendedor, ontem eu peguei um Uber e aí ele falou exatamente isso, ele disse, as pessoas falam de empreender porque acham que vão trabalhar menos, mas quando a gente empreende, a gente trabalha muito mais, porque é nosso. Sim. Né? Então, enquanto a gente não vê aquilo ali, o resultado, a gente... Você é o próprio patrão. Muito crítico também, né? Eu, pelo menos, sou muito crítica. Às vezes eu falo, meu Deus, vamos aqui, vamos melhorar, vamos fazer assim. Se esse caminho foi bom, mas eu posso ficar melhor. E aí a gente vai se... Não, e nós mulheres vamos brincar, né? Porque a gente tem que estar 110% qualificada para a gente se achar suficiente para concorrer a alguma coisa. Enquanto homens, mas isso é científico. Enquanto homens, quando eles estão ali nos 50%, 60%, eles já se sentem super capazes. Por isso que a gente vê tantos homens medianos fazendo muito sucesso e mulheres muito boas ainda escondidas porque tem receio de enfrentar, né? Porque a gente se cobra demais, né? A gente se cobra muito. Né, numa sociedade que, querendo ou não, nos ensinou a ser assim. E é como eu sempre digo, você foi ensinada. Então, se você foi ensinado, você pode desconstruir. E você vai desconstruindo isso aos poucos. Aos poucos. Renata, é fácil desconstruir uma ideia? É fácil desconstruir um paradigma? Não. Mas você foi ensinada a fazer desse jeito, agora você vai ensinar você mesma a fazer do seu jeito. Por isso que é tão importante, né, essa autoanálise, essa autocrítica. Peraí, eu sou empreendedora, o meu negócio depende de mim. Eu já estou superando vários nãos aqui. É como eu sempre gosto de ensinar e fazer comparações. É como se você estivesse caminhando e tivesse várias flechas ali contra você. Peraí, eu vou ter que superar isso aqui tudo. Mas o principal, deixa eu olhar para mim,
O que eu posso melhorar aqui? Não, hoje eu sou professora. O que eu posso fazer para melhorar a minha sala de aula, o meu jeito de dar aula? Como é que eu posso me especializar? Então, é isso. Então, são situações que vão nos moldando. E a dificuldade nem sempre ela vem para lhe derrubar. Muitas vezes ela vem com o objetivo principal, é lhe ensinar, é lhe mostrar a realidade. E eu costumo, ainda complementando o que você está dizendo, eu costumo dizer que quando a gente tá mais, tipo assim, tá mais dolorido, quando a gente tá mais cansada, é ali que a gente tá dizendo, então é porque eu tenho isso em mente. É porque eu tô pertinho de chegar em quem eu quero realmente ser, aonde eu quero estar. Tem um amigo meu que diz que quanto mais medo você tem de algo, você tá mais próximo do seu propósito. Justamente. Eu vivi isso na prática quando eu fui abrir meu escritório. Vamos falar sobre essa abertura desse escritório de Renata. Porque além de advogada, é mentora, professora, ela é engenheira, ela é designer de interiores, ela é montadora. Tem coisa que eu não tenho nem diploma, mas... Ela montou o escritório dela sozinha. Sim, foi. Foi. Eu tive, sim, a ajuda de pessoas que chegaram junto, mas assim, um belo dia, eu tinha vontade de abrir meu próprio escritório, né? Só que, teimosa como sou, eu estava procurando uma forma de chegar até esse objetivo. E aí, chegou um dia, eu atuava em parceria com um colega, mas eu disse, eu quero meu canto. Eu quero o meu espaço, eu quero colocar uma placa com o nome Renata Ribeiro Advocacia. Eu vou atrás. Eu vim economizando, juntando o dinheirinho que eu recebia, eu partia e tal. Chega um dia que eu olhei e disse, mas eu vou encarar, porque se eu ficar esperando o momento certo, esse momento nunca vai chegar. E, abrindo um parênteses, se eu for esperar a hora certa para receber dinheiro para investir, a gente gasta e não investe. Eu disse, agora. Comecei a rodar para Mossoró, atrás de um canto, para alugar, uma sala para alugar, porque eu queria abrir Renata Ribeiro Advocacia. Na minha cabeça eu já tinha tudo, mas na realidade eu só tinha um computador e um sonho. Pronto. E o nome? E o nome. Eu disse, computador, o sonho e o nome. Tá. Comecei a rodar pro Mossoró, pesquisando sala. Olha, o que tinha de canto em Mossoró, eu bati. Eu não dizia nem minha mãe e meu pai. Eu dizia, não, eu vou atrás. Eu entrava no meu carro, eu só tinha hora para sair de casa. Comecei a pesquisar. Coincidentemente, encontrei uma sala, umas 3 ruas, eu já cansada, né? Aquela coisa, quando você tá mais cansado, você tá mais perto do seu objetivo. 3 ruas da minha casa, eu encontrei uma sala. Eu passei em frente, tinha ido no supermercado, saí disso, eu vou dar a última volta por aqui, no Alto São Manuel. Não tem mais canto aqui, mas eu vou. Quando eu tava passando em frente a essa dita sala, vizinho, tinha um pessoal desocupando o salão. O pessoal com as coisinhas nas costas e tal, aí eu parei. Disse, moça, vocês estão desocupando essas salas? Estamos, a gente vai para ali. Tá disponível? Veja aí com o dono da sala, é fulano e tal. Eu disse, eu vou agora. Cheguei lá, de short, chinelo, blusinha, bem... Comecei a conversar. Entra aqui, olha a sala. Comecei a olhar a sala. Eu entrei na sala, eu sou muito supersticiosa. Eu entrei com o pé direito. Botei o pé, me benzi, se tiver que ser, vai ser. Olhei para a sala, só tinha uma parede pintada. Aí só, olha, porque o antigo locatário não deu certo, ele foi embora, essa sala está desocupada. Eu disse, isso era na sexta-feira, eu olhei a sala, fiquei com aquilo. Você segura para mim até segunda-feira. Não me pergunta onde é que eu ia arranjar dinheiro para até segunda. Eu me virei mas até a maior segunda. certeza do mundo. Eu dei a palavra, minha palavra é algo valioso. Segunda-feira eu lhe dou uma resposta. Eu fui para casa, eu peguei um caderno. Respeito quem gosta da tecnologia, eu uso, mas eu sou do papel. Eu também. Apaixonada também. É riscando. Cheguei em casa, me sentei na mesa, peguei um cafezinho, comecei a desenhar a sala. Aqui eu vou botar isso, aqui eu vou botar aquilo. Pá, eu quero assim. Tracei. Cheguei na segunda-feira, cheguei pro dono da sala, quero alugar. Fechar, apertamos a mão, fazer contrato, aquela coisa. Olhei pra sala e disse, eita, só tem uma parede pintada. Aí o proprietário disse, olha, Renata, é o seguinte, o pintor adoeceu, não pôde vir, não sei o quê, eu tô tentando contato e não consegui. Aí eu olhei para aquela sala, eu já apressada, né, porque a pessoa ansiosa quer tudo para ontem. Eu disse, eu nunca pintei. Mas vamos lá. Eu não nasci sabendo andar e hoje eu ando, então vamos lá. Joyce, eu comecei. Tinha tudo lá, as tintas, pincel, tudo. Minha gente, eu me pintei mais do que pintei a parede, mas eu pintei meu escritório todinho. E fui filmando, dizendo pro povo, minha gente, olha, isso aqui, se você quer fazer, faça. Pintei teto, misturei tudo. Pintei. E isso era indo atrás. Eu vou precisar de uma mesa, eu vou precisar disso. E foi.
Montei minha cadeira. Tá montei... aí do jeitinho que você queria. Tá aí Desenhou. Do jeitinho que a arquiteta fez. Gente, olha, que ousadia eu fazer um projeto da minha cabeça. Mas era algo que eu queria. Então, eu disse, o que é que eu preciso? Eu preciso disso, disso e disso. E eu saía, eu preciso de um material de construção para fazer isso. Eu ia e comprava. Eu preciso disso aqui. Eu ia e desenrolava. Eu consertei essa cadeira aqui. A perninha tá meio torta. Eu vou chamar o montador. Mas deixa eu dar uma parafusada aqui, ver se vai. Eu tenho uma caixa de ferramentas. Eu comprei uma caixa de ferramentas Também e eu tenho. ando com ela para todo canto. E aí eu pintei parede, eu montei móveis, eu ajeitei uma coisa aqui, ajeitei uma coisa ali. E hoje, Renata Ribeiro, a advocacia existe. Por quê? Renata, porque você é expert? Não só porque é advogada, mas porque montou assim. Porque eu tinha curiosidade. Renata, e quando você não sabia fazer as coisas, o que você fazia? Eu chegava, perguntava sutilmente a meu pai, perguntava uma pessoa, aí eu ia ler o manual de instrução. Olhava no Como eu gosto de YouTube. ler, manual de instrução não tinha? YouTube, Google, pronto. E aí foi. Essa semana eu fiz isso com a bomba d'água lá do carro. Tava faltando, tava sem subir água. Aí lá vai eu pro YouTube, tá colada a bomba d'água. Aí fui fazer, ajeitei a bomba. Tá vendo? Tá vendo aí? Eu também tenho caixa de ferramenta e a minha é rosa. Pois é. Não pode fugir, né? E, Carija, você falou da questão que você pesquisou nichos. Mas a gente percebe que há uma crescente nessa busca pela consultoria acadêmica, não é? Sim. Eu acho bem interessante. Você acha que isso acontece porque as pessoas têm preguiça de fazer? Muitas vezes é porque... As duas coisas. Às vezes ela tem um pouco de preguiça. Eu acho que foi assim, o meu eu dizendo a preguiça. Mas é verdade. E outras vezes é porque ela se desinteressou lá no início. Sim. E eu costumo dizer que a base é tudo. Lembre, pode ser meu caso, isso. Olha, Lá no início. Eu dou até um exemplo muito claro. Lá nos anos iniciais, o que é que o professor nos ensina? O básico, a ler. Ler e a matemática básica. E se esse aluno ele não aprende como deveria lá na base, ele chega no ensino superior Sim. ainda com essa deficiência. Assim, é uma disciplina de metodologia. Como a disciplina de metodologia geralmente é até o terceiro período, o que é que acontece? Muitas vezes o aluno ainda está muito imaturo e muitas vezes ele não tem ainda muita noção de que vai precisar realmente daquilo e é para a vida toda. Para a vida toda. É para a vida toda, né? E aí chega um momento que aí ele fica meio que desanimado, meio que perdido. Né? Algumas vezes é um pouquinho de preguiça e outras vezes é realmente porque ele não deu lá atrás a devida atenção que deveria ter dado. A maioria né? dos seus clientes são alunos jovens ou você tem mais... Tem de todas as etapas. Geralmente, o mais jovem me procura mais para essa questão de tradução, de Sim. ABNT ou Vancouver. Já o público, assim, de adulto... É muito para mentoria realmente. Por exemplo, tem algumas de doutorado, outras realmente alunas de doutorado. E aí tem uma senhora dificuldade, por exemplo, na parte da tese, a parte de análise estatística, e a empresa passeia por tudo isso. Sim, vamos falar aqui. Quais os serviços que a Métodos oferece? Pois é. Como é que se dá essa mentoria, né? Porque a gente tem curiosidade. Pronto. Já que eu estou estudante, né? Tem um leque muito grande de serviços, né? Ela vai desde o serviço mais básico, como uma tradução, uma análise estatística, formatação, a questão gramatical, correção gramatical, até a mentoria propriamente dita. Às vezes o aluno só quer isso aqui. Não, professora, a universidade, que as universidades exigem, né? Quer que passe pela a correção ortográfica e a gente emite o certificado igual as universidades pedem, e aí eu quero que a senhora faça. Pronto, ali é um serviço que a gente faz e rapidinho devolve. Já outros não. Né? Tem um acompanhamento. Querem esse acompanhamento porque querem independência lá na frente. Sim. Né? Eles precisam de estar acompanhados e muitas vezes o orientador, da maioria das vezes, é muito cheio e aí eles querem realmente um acompanhamento mais personalizado. E aí não é que a mentora vá fazer, muito pelo contrário, a gente dá os caminhos. A gente ensina a eles a fazer a pesquisa da forma correta, Sim. a entrar nas bases de dados corretas, dar os passo a passo para ler. Às vezes eles dizem, professora, mas eu não imaginava que ler um artigo científico é assim. Tem um método correto para se ler um artigo. Tem os termos ou as partes centrais que devem a gente deve se atentar para entender até se aquele artigo a gente continua a leitura ou a gente descarta ele por ali. Então, são muitas técnicas que estão
atrás, né? Que estão nos bastidores. E aí, esse aluno realmente que nos procura para uma mentoria é aquele aluno que quer realmente fazer um trabalho bem feito e quer se sentir seguro. Muitas vezes ele tem até uma bagagem boa, mas ele está inseguro. Né? E aí a gente vai e tem estratégias, né? Você temos falando aí, eu várias. me lembrei da minha área, porque tem muita gente que diz assim, mas é só uma postagem, no marketing digital, né? Mas é só uma postagem. Mas uma postagem, é sua marca que você está defendendo, né? Então, você tem um conceito. Por trás daquela postagem tem toda uma estratégia que a gente estuda, né? E aí é o que você está colocando. Tem até alunos que gostam, que sabem escrever, mas pode não ter a estratégia, não ter acertado ainda, né, o formato. Para você ter uma noção, até a rotina dele a gente ajusta. Sim. Eu sento com ele, digo, agora eu vou querer saber. Professora, você quer saber todo o meu dia? Quero saber da sua vida. Quero saber de toda a sua semana. Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Porque eu não só faço a mentoria, mas eu cobro dele. Sim. Eu quero resultado. Porque se para ele é importante, para mim também é. Porque ali é minha marca. Sim. Né? E aí, então, faço todo o cronograma de estudo, todo o acompanhamento para que ele tenha o resultado que ele deseja. Né? E é bem interessante. E aí eu vou desde ensinar a fazer a pesquisa. A pesquisa, muitas vezes ele diz, mas eu tenho muitos artigos. Mas ele fez uma busca aberta. E quando você vai lá nas bases de dados certas, você vai certeiro de que vai pegar uma informação qualificada. E dificilmente o seu material vai sair ruim, porque você está tendo bases sólidas para isso. E aí a gente faz todo esse arrumadinho, desde a captura de material, a questão da leitura, escrita, a apresentação do trabalho, a gente trabalha. E aí eu volto lá para o seu início, falo muito de verbal e não verbal. Então, falo da forma como ele deve chegar, como deve se postar, como ficam as mãos, como fica o olhar. Tudo isso é importante. Sim. Tudo isso importa. Sim, porque o corpo fala demais, né? Justamente. Fala demais. Quem lida com pessoas sabe disso, né? Pois Como Total. se você aborda um cliente, né, com um determinado comportamento, você pode atrair, você pode gerar repulsa. Justamente. Tanto em postura, olhar, expressão, como em palavras também. Justamente. Né? E tem inclusive uma pesquisa de Harvard que diz que se você vai dar uma palestra, as pessoas que estão assistindo só demoram 5 segundos para entender se vai confiar ou não em você. Veja a importância da comunicação não verbal, de como você entra numa palestra. Se você entra assim, cabisbaixo, se você entra empoderada. Pois é. Justamente, isso é muito importante. E eu falo disso tanto na apresentação quanto na entrevista, né? Pronto, agora eu estou com um grupo de pessoas que esse segundo semestre é muito forte, a questão dos editais para mestrado, doutorado, residência. Então, assim, eu estou com um grupo bom e é algo que eu trabalho muito com eles. É a questão de como vai chegar lá na entrevista. Né? Como vocês vão passar a segurança, o domínio de conteúdo que vocês têm. Sim, e é aquela coisa que a gente vinha falando nos bastidores. Acho que era com você que você estava falando da história de estar ansioso ou ser ansioso. Sempre a gente fica ansioso nesses momentos, mas aí existem estratégias para a gente de respirar inicialmente, né? Eu acho que é o mais importante. Justamente. É a questão da respiração e de mudar o pensamento porque se a gente ficar pensando, eu estou ansioso porque eu vou para a entrevista, porque eu vou para a entrevista, aí aumenta totalmente. É verdade. Renata, existe na sua profissão, existe alguma coisa que você não atende, que você jamais atenderia, e a sua preferência? Eita, vou explicar o que é que eu atendo. Hoje, a minha advocacia, ela é voltada, né, para humanização. E parece até ser um pouco antagônico, porque hoje a minha área de atuação, que eu sou apaixonada, é o direito imobiliário. Direito imobiliário, Sou uma advogada imobiliarista, mas também atuo no direito à saúde. Uhum. Então, as pessoas olham e dizem, como é que você vai humanizar uma pessoa que chega para você com um contrato? Gente, tem todo o suporte. Como é que humaniza o direito imobiliário? Né? Como assim? Então, assim, você tem que olhar para aqueles documentos, eu faço muito isso. Eu estou com papéis, mas junto desses papéis tem pessoas. Tem histórias, né? Casos de pessoas, qual é um dos grandes sonhos do brasileiro? Adquirir a casa própria. Sim. Pois é. Joyce, o tanto de pessoas que são enganadas, que adquirem um imóvel e se arrependem ou não são bem instruídas, pessoas que estão pagando taxas altíssimas para banco, gente que vai à falência. Joyce, isso é muito real. E
O que é que eu faço com a minha advocacia? Eu amo atender essa área. Então, eu tento dar todo o suporte ali para o meu cliente. Área da saúde. Quantas pessoas chegam para mim e dizem, doutora, eu estou precisando, ou alguém que eu amo está precisando de um leito de UTI, precisando de um medicamento. Esse medicamento, ele salva essa vida. E aí? Então, a minha ideia é humanizar. O meu perfil no Instagram é humanizado. O que é que eu faço? Eu pego o juridiquês, ele é importante, ele é extremamente importante. Eu não posso negar. O direito é uma ciência e eu preciso seguir, né, os padrões dessa ciência. Mas a minha fala eu acho isso perfeito. É de uma forma que você vai entender. Perfeito. Joyce, você está aqui conversando comigo, você me faz uma pergunta. Renata, o que é usucapião? Eu não vou fazer... Usucapião é um procedimento judicial. Mas usucapião é o que vai lhe dar direito à propriedade de uma terra. Pronto. O que é ser proprietário? É ser dono. Mas eu moro lá, não tenho a escritura pública, não tenho nada, eu tenho... Pronto, você tem a posse, mas tem a propriedade. Eu falo de uma forma que a pessoa me entenda. Porque o juridiquês, eu vou lidar com o juiz, eu vou tratar com o colega advogado, ponto. O cliente vai sair... Mas eu gosto de traduzir. Então, a minha forma de humanizar o direito é isso. É falar de forma compreensível. Então, eu amo o direito imobiliário, eu amo o direito à saúde. Renata, o que é que você não atua? Eu não atuo com direito previdenciário. Foi uma área que eu não me identifiquei, desde a faculdade. E as pessoas até ficam, mas você não é formada em direito? Eu sou bacharel em direito. Mas sempre tem uma área que você tem mais afinidade. Justamente. Então, eu não senti essa afinidade com o direito previdenciário. Então, é uma área que eu não atuo. Tenho colegas excelentes, tenho parcerias. Então, aquilo que eu não atuo, eu procuro gente da minha confiança para dizer, tá aqui, toma de conta, cuida desse caso. Aquilo que eu posso atender, Mas, assim, o direito previdenciário, eu nunca tive essa tendência, não. Com todo respeito, eu acho lindo você tratar, né, de questões envolvendo uma assistência, um suporte. Mas não é minha área de atuação. Eu vou fazer uma pergunta a você que me fizeram domingo. Eu participei do programa As Feras, né, que é com Nelsinho, Sérgio Chaves e Saudade. E eles me perguntaram se eu já tinha... deixado algum trabalho de marketing político por não combinar com o meu cliente, né? O formato e tal. Aí eu disse, já sim, não na campanha, mas já na comunicação da gestão. Porque, para além da imagem do cliente, tem a minha reputação. Né? Que é a única coisa que a gente tem, é o nosso nome. Sim, então, se ele quer fazer algo só porque ele acha que é certo e não combina, que eu estou mostrando dados, estou argumentando, estou mostrando resultados. Não é aquela coisa, não, só porque eu quero também não. Não é achismo. Deixei sim. Você já teve esse tipo de eu já demiti clientes. Eu uso sempre esse termo, eu já demiti. Por quê? Alguns clientes, eles chegam para o advogado e, por exemplo, questão de indenização. É muito comum... a pessoa sofrer um dano, e claro, se você sofre um dano, se aquele dano ele gera um prejuízo, a lei ela deixa claro que você pode ser indenizado por isso. Só que às vezes o interesse da pessoa é só o dinheiro. Não, eu quero um dinheiro. Eu tropecei num fio daqui do estúdio, eu vou processar a nossa TV. Eu tenho que ser muito realista. Tem casos que eu chego para o cliente e digo, olha, vamos trabalhar com a realidade. Seu direito é bom. A gente tem provas, ok. Ou então, olha, seu direito não é bom. Já demiti, sim, clientes em casos que eu não me identificava. Por quê? Porque aquele cliente, ele tinha uma visão, não é que ele não tivesse direito àquilo, mas os nossos ideais não batiam. E uma coisa que eu prezo, Joyce, eu prezo muito pelos meus princípios. Se eu não acreditar naquela causa que eu estou pegando, eu abro mão. Pode me trazer um retorno financeiro fantástico, pode virar a chave, pode mudar a minha vida. Mas eu só pego causas que eu acredito. Também. Então, situações que vão fugir dos meus princípios, situações que vão desvirtuar né, os meus princípios não só como Renata Pessoa, mas Renata Empresa. Renata Ribeiro Advocacia é uma empresa. Então, demiti sim, e se precisar, demito novamente. Porque eu tenho um nome a zelar. Sim, eu tenho um cumprimento ético a exercer. Então, eu não tenho problema nenhum com isso. Casou com os meus ideais? Vem cá, eu te abraço. Olha, aqui não dá para mim? Vai para fulano, indica uma pessoa, mas não pego.
Isso é muito forte, porque eu já ouvi de muita gente dizer assim, Joyce, faça o que manda, faça o que o cliente manda, faça, sabe? É aquela história, o cliente sempre tem razão, né? As pessoas têm esse ditado. Crítica como sou, eu discordo. Nem sempre o cliente tem razão. Porque você está falando com uma pessoa que está colocando seus interesses à frente. Mas espera aí, existe um limite legal. Até onde os meus interesses, eles são tão pertinentes a ponto de eu passar por cima dos seus. Sendo que o meu direito termina onde o seu começa. Exatamente. E no meu caso, quando eu trabalho com política, e também é um mundo muito masculino, né? Tem muito aquela coisa de uma mulher que está falando de estratégia, porque a estrategista política normalmente é a cabeça da campanha. E aí, eu já trabalhei em campanhas que eram só homens e só eu de mulher. E aí, é lógico que tem aquela coisa do machismo, às vezes, falar mais alto, roubar uma ideia, né? Nossa. E não aceito. Não sou aquela de só balançar a cabeça, como você disse. Eu argumento, eu falo, eu não digo, não, está errado. Isso aí está errado, não é assim, não. Sabe? Não sou aquela, vou fazer só porque ele é o bambambam. Às vezes acontece até do cliente, como já aconteceu, do cliente chegar para mim e dizer assim, doutora, eu estava vendo no Google. aí eu já venho... Tá bom, com toda a paciência do mundo, assim. Para esse meu caso, a gente pode seguir assim. Pronto, você viu, né? Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Direito não é uma receita de bolo. Não é uma matemática. Aqui 2 e 2 não são 4. E outra, Joyce, eu tenho responsabilidade com aquilo que eu falo, com aquilo que eu faço. Aí eu chego pro cliente e digo, tá, o doutor Google lhe mostrou isso, aquilo. Mas o doutor Google lhe mostrou que através desse caminho você vai precisar disso. Você vai correr esse risco? Ah, mas tem aquele contraponto. O doutor Google mostrou? Não. Pois é. Não existe o melhor caminho. É o caminho ideal para o seu caso. É a ação ideal para o seu caso. Então, assim, acontece muito isso. Às vezes o cliente ele vem armado para falar com o advogado, né? Ele já vem preparado. Sabendo de tudo. Eu sei de tudo, a gente vai fazer assim, o meu direito é isso. Ah, porque eu vi que eu tenho direito a isso. Eu disse, calma. Toma água, toma aqui um café. Muitas vamos vezes conversar. baseado em fake news. Isso acontece muito, gente. Acontece demais. Carija, você chegou a atuar como engenheira agrônoma ou não? Nunca. Sempre docência. Pesquisa e ensino. Pesquisa? Sempre. Eu ia perguntar se você tinha sofrido algum tipo de preconceito como engenheira. Ou... Não, porque eu sempre, como eu disse lá no início, quando foi lá no meu segundo período, eu já estava dentro do laboratório. A pesquisa, a ciência já me encantava. E eu dizia assim, pronto, é aqui que eu vou ficar. A gente conversou com uma neuropsicopedagoga aqui e algumas professoras. E a gente falou sobre a questão da violência nas escolas. Você já chegou a sofrer algum tipo de violência? Não. Assim, de alunos que lhe desrespeitaram? Não. Ou até colegas, porque a gente sabe que existe, né? Não, eu acho até que, tipo assim, tem uma colega minha que diz assim também, minha filha, você chega... Porque assim, Vá brigar com ela, não, porque olha o olhar. Deixe ela. Assim, eu toda a vida tive muito cuidado com essa postura, para que não houvesse nenhum tipo de confusão. Tipo, às vezes as pessoas misturam. Eu lembro bem que, assim que eu terminei meu doutorado, isso já faz um tempo, eu era menina véia, como se diz. Porque eu emendei tudo. E eu nunca esqueço que eu entrei numa sala de aula, numa pós-graduação, o pessoal já era mais adulto, né? Aí todo mundo procurando a professora. Aí eu, tá aqui. Aí todo mundo bem assim. Essa assim? Menina... Né? Aí quando eu começava, aí eu acho engraçado, são os feedbacks depois, né? Aí quando eu digo sou eu a professora, porque eu sempre chego bem mais cedo, eu gosto de chegar cedo. E aí foi bem interessante. Aí os olhares já diziam muita coisa, tipo assim, de dizer, como assim ela vai ser minha professora, né? Mas, e aí quando era no intervalo, o que era que acontecia? Professora, a senhora deu um show. Né? Por quê? Porque muitas vezes a gente isso é bom, né? Julgar o livro pela capa. Exatamente. É muito bom quando isso acontece. Que a gente... Pois é. Assim, é muito... Aí, assim, eu sempre tive muito... Eu fico meio que durona. Lógico que eu não sou uma professora chata. Isso eu tenho certeza que eu não sou. Uma defesa. Mas, assim, eu Seja sua própria advogada. Né? Renata, você já se irritou com alguma coisa no direito que... Você já pensou assim, não era para eu ter feito isso, meu Deus do céu. Uma coisa bem irritante, assim. Olha, já... Porque na comunicação política tem muitas que me irritam, assim. Às vezes, assim,
a gente se depara com situações, como eu sempre falo, né? A gente não tem resposta para tudo, né? O direito, ele anda de mãos dadas com a sociedade. Sim. Então, cada avanço social, logicamente, a gente vai precisar dar um F5 ali na nossa legislação. E, às vezes, acontece de você se deparar com decisões absurdas. Decisões que você olha e diz, gente, como assim? Cadê a humanização disso aqui? Não é só papel não, minha gente. Então, já teve algumas situações, assim, que eu fiquei pensando, pronto, uma coisa que me deixa extremamente intrigada, quando mexe com a liberdade das pessoas, apesar de eu não atuar na área criminal, né? Meu TCC foi justamente falando sobre o caso de pessoas que são vítimas de erro judicial. Pessoas que estão privadas de liberdade, ou seja, Sim. pessoas que estão presas, sendo que são inocentes por algum erro, né? E mexeu nesse ponto de liberdade, mexeu com saúde, isso, assim, ativa uma fera em mim. Então, caso de pessoas que estão ali precisando de medicamento, porque não está no rol da ANS, por exemplo, não pode ser concedido, mas isso me deixa extremamente irritada. Eu fico, gente, como é que a gente vai promover justiça se nessas situações que são, assim... Se esbarra com cada coisa, A gente se esbarra, né? com limitações. E aí, às vezes, o cliente não entende e pensa, porque a corda só arrebenta do lado mais fraco. Sim. O cliente olha e diz, mas a gente não conseguiu ganhar por causa do advogado. Porque o advogado... Eu já ouvi Se acontece muito algo isso. bom, não foi o advogado que fez não. uma defesa boa. Foi, sei lá, qualquer coisa. Mas se aconteceu algo de errado, foi o advogado. Muda Sendo de que nós forma. E quando ali. demora? Gente. Ai, quando demora a sair as sentenças, Doutora, a senhora é não está advogado. trabalhando, não. Doutora, como é que está meu processo? Doutora, a senhora me deixou de lado. Doutora, tem alguém pagando mais do que eu. Mas não, dentro da seara jurídica existe um corpo. Eu não trabalho sozinha. Eu tenho ali um delegado investigando, eu tenho um juiz julgando, eu tenho ali um membro do Ministério Público fazendo toda a análise e, às vezes, algumas acusações. Então, é muito complexo. E aí, tem momentos que a gente para e diz, poxa, eu me dedico tanto. Davin teve aqui, né? Que Sim. Davin é o presidente da Comissão de Prerrogativas. E aí ele falou um pouco sobre essa queda de braço entre a advocacia e o judiciário, porque existe, né? E para vocês deve ser muito ruim, exatamente porque é a resposta aos clientes que vocês têm que dar, né? E depende do judiciário. Olha, para você ter uma noção, hoje eu estava trabalhando e eu acompanho todos os meus processos. Eu não espero só chegar o push, né, que é a notificaçãozinha. Não, eu gosto de acompanhar porque eu quero ver. Às vezes tem uma petição ali, né, da parte adversa, que eu não fui intimada ainda. Então, é tudo questão de estratégia. E em um determinado processo, ajuizei a ação, pagamos as custas e juntamos o comprovante. O juiz sentenciou o processo, extinguindo o processo por falta de pagamento. Aí eu fui lá, apelei. E juntei o comprovante e fiz a menção. E o juiz continuou. A apelação subiu, chegou lá no 2º grau. Mesmo jeito. Eu fiquei, gente, com todo o perdão, sendo a pessoa mais objetiva. Esse povo não lê, não. Não estão lendo, Tem horas que dá uma raiva. Tá aqui. Gente, lê, baixa o processo na íntegra. Lê, tá aqui o comprovante. Aí o cliente, aí eu entendo a dor do cliente. O cliente chega e diz... Minha advogada não está agindo. Sim, com certeza. Porque às vezes o cliente ele acompanha lá na movimentação geral. Só que o cliente não sabe o que é uma decisão interlocutória. Isso. Tem lá a juntada de certidão, não sabe o que é certidão. Eu vou recorrer, ele não sabe qual é o tipo de recurso. O cliente é leigo. Aí ele olha e diz, vixe, meu advogado não está fazendo nada, tá vendo? Perdi o processo. O processo foi lá para a 2ª instância. Tá vendo? Porque meu advogado não agiu. Só que a gente está batendo de frente com o judiciário. Uma coisa que está no processo, que está lá, não foi dada a devida atenção. E aí você tem que ter peito para dizer, eu vou brigar. Sim. Meninas, a gente está chegando ao finalzinho. Eu queria fazer... passa rápido, né, não? Eu falo bem pouquinho. Passa rápido demais. A gente só faltou 8 minutos, mas eu queria perguntar... A gente tem um quadro que é bem leve, bem tranquilo. Ela já está com medo, eu já estou... Se vocês fossem heroínas, qual a pauta... a causa que vocês defenderiam e viriam? Lá vem a heroína Carídia e a heroína Renata. Qual era a causa? Eu imagino só que você vai dizer, porque eu acho que você disse lá no início. Eu era justiça social, igualdade. Eu acho tão desigual a partilha. Uns poucos com tanto e uns muitos com tão pouco. A heroína da justiça social. Que desafio.
Porque são tantas causas, mas assim... Essa me choca bem, me comove, na verdade. Eu, assim, como professora também, eu tenho essa ideia que eu levo para a vida, é humanizar as coisas. Eu quero que as pessoas entendam o que eu estou falando, é levar o conhecimento, é levar a justiça, o direito, levar esse ideal. Então, se eu pudesse ser uma heroína, eu queria ser aquela que está ali ensinando, né? E pegando tudo aquilo que está massificado e mostrar e levar em forma de conhecimento. Porque, gente, conhecimento é poder. Total. O quanto a nossa vida muda quando a gente tem acesso ao conhecimento, à educação. Muito. Então, E hoje a gente está percebendo isso cada vez mais. Né? Eu falei isso ontem em sala. Educação é um privilégio. Então, vocês que estão aqui hoje, ouvindo essa aula, estão tendo a oportunidade de estar aqui no ensino superior, vocês podem ter certeza que vocês são privilegiados. E recebendo, né, de uma forma cada vez mais qualificada. Porque Sim. o professor, ele, antes de mais nada, ele é um aluno, Exato, ele estuda. Então, hoje, a gente tem isso aqui. Você quer fazer uma pesquisa, você vem para cá. Antigamente, eram enciclopédias. Você tinha que ir numa biblioteca, pegar aqueles livros gigantes, pegar fisicamente, anotar. Hoje, você tem isso aqui. Não, você esqueceu o celular, parece que você perdeu um braço, né? Pois é. Não, e você tem um professor que tá ali, ele lhe dá o beabá todinho. Então, agradeça, valorize, né, o tempo que o professor dedica para lhe passar um conhecimento bom, de qualidade, para lhe orientar. Né, então... O que a criança de vocês diriam para a adulta que vocês são hoje? 2 perguntas em 1. O que a criança de vocês diriam para a adulta que vocês são hoje? E o que vocês hoje diriam para vocês daqui a 10 anos? Ai, meu Deus. Bem profunda, tô bem reflexiva. Da psicóloga. Cadê minha psicóloga? Já vou ligar para ela. Por favor, marca uma sessão aí. Mulher, hoje, esses dias eu estava fazendo uma análise. Joyce, você acredita, vai dizer assim, mas essa Caridia é amostrada. Adoro. Tem que ser mulher amostrada. Mas eu vou dizer assim, eu me acho massa. Tipo assim, sabe aquele passo a passo que eu quis pra mim, que eu escolhi pra mim, que eu busco até hoje, e eu vejo que eu tô tá conseguindo. Ali, né? Então, assim, eu olho pra ali, pra porque você espelho, planejou bem, hein, gata? Aí eu digo, vamos, você tropeçou algumas vezes, tropecei sim, que é importante. Né? E aprendi muito, mas eu costumo dizer que eu tenho muito orgulho da pessoa que eu me tornei. De verdade. E o recado para daqui a 10 anos? Eita, daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos a gente vai ouvir esse podcast e ver. Joyce, então eu acho que daqui a 10 anos eu vou dizer assim. Continue sendo massa. Você fez jus a... Justamente. Você foi a mulher, você foi realmente uma pessoa que mudou a vida de muitas pessoas. Sim. E eu acredito que isso é muito importante, né? E eu digo muito para eles, né, em sala de aula, gente, aqui é um tesouro. Né? Se vocês não precisassem de estar aqui, vocês estariam com os livros, estariam com o celular na palma da mão, que a informação está aqui. Mas se tem um curso superior e se vocês escolheram estar, que estejam de corpo e alma, razão e emoção, porque isso aqui muda a vida de vocês. Né? E eu acredito que é isso. Eu durante essa minha trajetória, eu certamente mudei e melhorei a vida de muitas pessoas. Você sabe que eu já vi recortes, né, com a frase eu fui massa, eu sou massa. E você, Renata? Eita. Se eu pudesse olhar para Renatinha, né? Renatinha. Até hoje o pessoal me chama de Renatinha, eu amo. Né? Tem clientes que nem chamam doutora Renatinha, não, fica à vontade. Se eu pudesse olhar para Renatinha, assim, de alguns anos atrás, eu só ia dizer assim, guerreira, parabéns, muito obrigada por você não ter desistido. E olhando para a Renata daqui a 10 anos, né, a única coisa que eu quero dizer, Renata, obrigada também. Porque eu sei que para você chegar aí, você também não desistiu. Então, aguenta aí que eu tô chegando. Tô chegando com o máximo de mim, vou dar o meu máximo. Mas eu vou lhe encontrar. E a gente vai ser muito feliz. Palmas para essas mulheres empoderadas, que eu amei a resposta delas. Amei demais, amei ter vocês aqui, meninas. Muito obrigada. E aí ficam uns minutinhos para vocês falarem o que por acaso deixou de falar. Caridia, para falar da sua
da sua consultoria, da Métodos, Renata, de novos projetos. Ah, Renata é a nova colunista do portal O Mossoroense. Olha tá? que responsabilidade, olha que honra que eu estou, né, recebendo. Recebi o convite da minha amada Joyce para ser colunista. Como professora, né, amo ler, amo escrever, e tinha vários artigos, né, não vou dizer artigos, né, porque eu preciso de muita instrução, né, mas eu sempre gostei muito de escrever, eu tinha, e esse convite de Joyce me deixou muito honrada, né, então, é aquela coisa, Renata Ribeiro hoje tem um nome, né, Renata Ribeiro é advogada, Renata Ribeiro é professora, Renata Ribeiro é mentora, Renata Ribeiro tem projetos aí, de expandir o conhecimento, de expandir o direito, de humanizar, de pegar essa coisa engessada e levar para outra pessoa de uma forma que ela entenda. Mas Renata Ribeiro, ela foi, e vai continuar sendo estudante, curiosa, aquela pessoa metida, que se precisar parar no meio do sol para trocar um pneu, eu vou trocar. Se eu precisar aprender uma coisa nova, desmontar e montar, eu vou fazer isso. Né? Então, Renata Ribeiro continua com aquela essência. Renata Ribeiro, Renatinha. Filha. Renatinha. Renatinha continua com aquele jeito, aquele xodó pelo pai, pela mãe, de estar ali junto, né? De estar aprendendo, de estar recebendo carinho. E a sala de aula me trouxe esse acolhimento que eu não esperava. Eu me descobri na docência e eu não imaginava. Foi algo... Eu me imaginei advogada, mas eu não me imaginei professora. E a forma como eu fui acolhida pelos alunos, como eu sou acolhida pelos meus alunos, eu me torno amiga. Porque eu quero ser alguém que incentiva. A gente já vive numa sociedade de críticos. Eu não quero criticar ninguém. Eu quero incentivar. E se eu puder me especializar e fazer algo para lhe ajudar, eu estou de braços abertos. Sim. Então, é isso. Meu lema é isso. É crescer, me especializar para quê? Para ajudar a vida. Eu quero fazer a diferença na vida de outras pessoas. Sem utopia. Maravilhoso. Sim. Sem utopia. E você? Palavras finais. Digo o mesmo, né? Eu costumo dizer que esse sempre foi o meu lema. Eu sempre dizia que eu não queria ser uma professora, eu queria ser a professora. Eu queria ser a professora que alguém olhasse para trás e dissesse, eu fui aluna dela. E ela fez a diferença na minha vida. Ela fez a diferença na minha vida. E eu tenho isso como um lema meu, tanto que eu entro em sala de aula e eu costumo dizer que eu entro com carinho de professora incorporada, literalmente, porque ali eu levo todo o encantamento, né? Que eu costumo dizer que educar é isso, é trazer encantamento. Você imaginou você pegar uma turma de alunos, principalmente dos alunos da noite, que passam o dia inteiro trabalhando, sentar num banco lá para assistir aula, numa cadeira para assistir aula, e a aula não ter um pingo de motivação? Então, assim, o que eu levo é justamente isso. Então, eles têm que saírem ali do trabalho, mesmo que muito cansados. Hoje é a aula da professora Carice. Sim. E irem motivados por Hoje saber... eu faço questão dele. Justamente, por saber o que vão encontrar lá. Por saber que vão encontrar um conhecimento de qualidade, com qualidade... Que não vão sair da mesma forma que entraram. Justamente, que não vão sair jamais da mesma forma como entraram. Meninas, muito obrigada. Estou super feliz, super feliz. Tenha certeza. E para você que está nos assistindo, até terça-feira. Espero que vocês tenham amado como eu amei aqui conversar com as meninas.